Na Natal, uma frase chocante me deixou fora do lar. A revelação transformadora do dia seguinte. A ceia de Natal estava linda na casa de Dona Maria. O cheiro do arroz à grega misturado com o bacalhau enchia o ar de uma esperança intensa. Carlos, 28 anos e olhos brilhantes, sonhava em ser um fotógrafo reconhecido. Enquanto sua família se divertia, suas gargalhadas e histórias criavam uma aura de carinho e união. Porém, no meio daquele calor tão acolhedor, uma frase cortou o ambiente como uma faca afiada. Você nunca vai ser nada além do que seu irmão já é. As palavras de seu Antônio ecoaram na mente de Carlos, deixando-o paralisado. Um peso insuportável o envolvia, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Furioso, ele saiu de casa sem olhar para trás. A noite quente do rio parecia uma bolha de oxigênio e a brisa do mar bagunçava seus pensamentos. Ele caminhou até a praia, sentou na areia e enfiou os pés na água fria. As ondas quebravam suavemente, como se sussurrassem promessas de um novo começo. Ali, sob a luz tremulante das estrelas, Carlos sentiu a mistura do amor e da dor, da rejeição e do desejo de provar seu valor. Os sentimentos pulsavam como um tambor forte dentro dele. Não vou ser definido pelas palavras do meu pai, pensou. A determinação começou a se formar como uma tempestade poderosa. Na manhã seguinte, acordou com um novo propósito. Enquanto caminhava pelas ruas, os olhos de Carlos se fixaram em um cartaz colado na parede do centro comunitário. Curso gratuito de fotografia. Um frio na barriga se misturou com a empolgação. Lembrou de quando criança, quando pegava a velha câmera do avô e capturava a vida ao seu redor. Ele nunca teve coragem de levar isso a sério, mas agora sentia que a chance de brilhar estava ao seu alcance. Carlos se inscreveu no curso e a cada aula sua paixão crescia. As lições eram desafiadoras, mas a cada clique da câmera ele literalmente transformava a dor em arte, das ruas do seu bairro aos rostos cansados, mas cheios de vida de sua comunidade. Ele aprendeu a ver o que muitos ignoravam, a beleza no cotidiano, o brilho nos olhos cansados, a luta pela sobrevivência. A fotografia tornou-se uma forma de libertação. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Meses se passaram e as fotos de Carlos começaram a chamar a atenção. Ele conseguiu realizar sua primeira exposição, onde o público ficou admirado com as histórias que suas imagens contavam. Ele sabia que era apenas o começo, mas o peso de voltar para casa crescia em seu peito. No dia da exposição, Carlos respirou fundo. Ao pisar no quintal de sua casa novamente, sentiu todos os olhares pesados sobre ele. Estaria sua família pronta para ver quem realmente ele se tornou? A expectativa e o medo dançavam em seu coração, e a pergunta que o atormentava ecoava: eles vão me aceitar como sou? Carlos respirou fundo, o coração batendo forte. O sol se punha, tingindo o céu de laranja e roxo, como se a natureza estivesse preparando um espetáculo. Ele sabia que sua jornada o havia transformado, mas ainda existia aquele nódulo desconfortável na garganta. A ceia de Natal, com seu cheiro e suas memórias, estava apenas a alguns passos de distância. Ao entrar, os olhares da família pareciam pesquisas incessantes, como se cada um buscasse entender qual seria a nova versão de Carlos. Ele segurou a câmera com as mãos suadas, um símbolo da sua nova vida, mas também um lembrete das palavras do pai que ainda ressoavam em sua mente. A dúvida era 13 vezes maior que sua coragem. "Olá, família", disse, tentando soar descontraído. Dona Maria sorriu com ternura, mas seu Antônio se manteve em silêncio. A frieza do pai pesava no ar, como uma nuvem escura prestes a desabar. Carlos percebeu o olhar curioso de sua irmã, que cruzava os braços, esperando o desenrolar daquela interação.
Ele se sentou à mesa, sentindo o peso dos olhares nas costas, um frio na barriga. Teriam suas fotos trazido algum orgulho ou ainda eram consideradas apenas um desejo distante? E aí, como estão as suas artes? Arrancou o pai, com um tom de sarcasmo que lhe era familiar. Carlos engoliu em seco, mas não entrou na provocação. Ele sabia que não podia se deixar levar por isso. Cada imagem que tirara contava histórias, histórias de vida, de luta, de transformação. Ele se virou para o pai, os olhos brilhantes. Estava cansado de se esconder atrás das sombras do passado. Na verdade, papai, eu fiz uma exposição. As pessoas estão gostando do que eu faço. Um silêncio cortante dominou o ambiente. A expressão de seu Antônio se endureceu, mas Carlos não desviou o olhar. Havia algo poderoso em se fazer ouvir, em recusar-se a ser pequeno. Dona Maria olhou para o filho com orgulho e sua irmã, surpreendentemente, se mostrou interessada. Que tipo de fotos você tirou? Ela perguntou, quebrando o gelo. Era tudo o que Carlos precisava para desabrochar. Ele começou a falar sobre suas inspirações, as vidas que capturou, como transformou dor em beleza. As palavras saíam vorazes, cheias de paixão e convicção. Ele mal percebeu à medida que a tensão na mesa se dissolvia e, aos poucos, ele era reconhecido, não apenas como seu Antônio, o filho que nunca foi suficiente, mas como Carlos, o fotógrafo. Ao fim de sua fala, um aplauso tímido veio de sua irmã, seguido por Dona Maria. Mas o olhar de seu Antônio permaneceu impassível. Carlos sentiu uma fagulha de frustração, mas também uma curiosidade crescente. O que mais preciso fazer para ser aceito? Por um momento, a mesa se encheu de conversas e sorrisos, mas Carlos estava com a mente longe. Ele notou que a fotografia havia se tornado seu refúgio, uma carta de amor escrita em imagens. E se ele tivesse coragem de fazer mais do que apenas ser o filho amado? E se ele fosse capaz de mudar a ideia de seu pai? Na esquina da sala, a câmera descansava, silenciosa, mas cheia de promessas. Carlos decidiu que era hora de uma nova abordagem. Ele se levantou, os olhos em seu pai. Pai, posso mostrar algumas fotos? A voz firme, a determinação pulsando como um tambor em seu peito. Um murmúrio correu pela mesa e Carlos sentiu que estava desvendando um tesouro pessoal. E, no fundo de seu ser, uma certeza começava a se formar. Ele não poderia simplesmente aceitar as limitações impostas por seu pai. O momento da verdade estava cada vez mais próximo, e ele precisava saber se estava pronto para enfrentar isso. O que seu Antônio diria quando visse a essência de quem Carlos realmente se tornara? A expectativa agora queimava, e ele se perguntava: a aceitação realmente viria? Os olhares da mesa se fixaram em Carlos. Seu coração pulsava com intensidade, quase a ponto de sair do peito. Ele se fez de coragem, buscando força onde antes só havia hesitação. A câmera que trouxe consigo parecia pesar, mas não daquela forma que o oprimia. Agora, ela era uma extensão de seus sentimentos, uma ponte entre quem ele era e o que desejava ser. Vou pegar, ele disse, já se afastando em direção ao sofá, onde a câmera descansava. A sala estava decorada com luzes e enfeites, e o cheiro do peru assado misturava-se com o aroma do rabanada, criando uma sensação acolhedora. Mas tudo isso parecia distante. Carlos apenas queria ver a reação de seu Antônio, queria saber se, ao exibir suas criações, finalmente sentiria um ínfimo reconhecimento. Ele voltou, câmera em mãos, e aos poucos os murmúrios diminuíram quando ele começou a folhear as imagens. As fotos apareciam lentamente, uma a uma, cada captura revelando um mundo que ele buscou entender e que, com esforço, ousou mostrar. Retratos de sorrisos sinceros, lágrimas de dor, paisagens que contavam histórias muito além do que os olhos podiam ver. Essa aqui é de uma comunidade em que estive, ele começou, apontando para uma imagem vibrante de crianças brincando em um campo de flores. A felicidade delas é contagiante.
Um silêncio reverente tomou conta da mesa. Ele podia perceber que algumas expressões mudaram. Os rostos já desconfiados começavam a se iluminar com um brilho curioso. Até mesmo seu pai, que sempre se mostrava distante, movia-se na cadeira. Carlos sentiu um sopro de esperança. Mas quando a imagem se virou, mostrando uma cena de natureza bruta e devastada, a sinceridade da expressão de Carlos começou a transparecer. Ele tinha fotografado a destruição causada por desmatamento e as cores vibrantes agora se tornavam cinzentas. Essa é a realidade que enfrentamos. Essa foto representa a nossa luta por um futuro mais sustentável. Sua voz tremia, mas a firmeza era inegável. Dona Maria soltou um suspiro profundo e a irmã olhou fixamente para a imagem. Mas o olhar de seu Antônio endureceu novamente, como uma parede que não cedia. Carlos sabia que sempre esperou mais por parte do pai, mas agora era diferente. As suas artes? O sarcasmo ressoou, mas havia um certo tremor na voz de seu Antônio. Você ainda vai ter que decidir o que realmente quer. As perguntas continuam sem respostas. Cada palavra do pai era como um punhal. O coração de Carlos pulou de dor e revolta, mas antes que pudesse responder, seu irmão mais novo, que havia estado em silêncio, levantou a voz. Mas ele está tentando, pai, e essas fotos são incríveis. Ele está fazendo algo de verdade. O impacto da frase era como uma onda. O ambiente ficou em silêncio novamente. Carlos se sentiu fortalecido pelo apoio inesperado. Suas mãos tremiam, mas ele tomou coragem e voltou a olhar para seu Antônio. Uma parte dele queria desistir, mas a crença em si mesmo pulsava, imensa como nunca. Pai, isso é o que sou. Fui eu que fiz tudo isso e faço para que as pessoas vejam. E enquanto a empolgação preenchia a mesa, uma reação silenciosa se formou no rosto de seu Antônio. Havia algo entre a frustração e a incerteza, algo que não se via com frequência naquele homem. O coração de Carlos estava acelerado. Naquele momento, ele se perguntou se finalmente seu pai começaria a enxergá-lo de outra forma. Mas a pergunta ainda se mantinha. Poderia seu Antônio lidar com essa nova verdade? Os olhares se cruzaram e um silêncio tenso se instalou. O momento era crucial. E se a aceitação nunca viesse? E se Carlão precisasse encontrar suas respostas longe da família que sempre desejou? O futuro ameaçava ser tão incerto quanto antes, mas agora ele estava pronto para descobrir. O que aconteceria quando a verdade de Carlos finalmente colidisse com a realidade de seu pai? A noite estava apenas começando e as revelações prometiam ser profundas. A tensão na sala era visível. Carlos pôde sentir o peso do olhar de seu Antônio como se tivesse se transformado em uma pedra. Ele piscou, tentando ignorar a angústia que se acumulava como um tsunami à beira de uma praia. O tempo parecia arrastar-se, e enquanto as conversas encolhiam ao fundo, ele se sentia cada vez mais isolado. Carlos, você precisa pensar nas suas escolhas. A voz de seu Antônio finalmente saiu seca. Mas do outro lado, sua mãe cutucou a mão do pai discretamente, talvez em um gesto que lembrava a Carlos que não estavam sozinhos naquela mesa. Nesse instante, a irmã de Carlos aprofundou e explorou um pouco mais. Mas pai, o que ele faz não é só arte, é uma forma de comunicar o que está acontecendo. Ele está mostrando a verdade! As palavras dela ecoaram e Carlos percebeu um pequeno brilho no olhar dela, uma luz de esperança. Dona Maria olhou para seu filho, sentindo a pressão. Aquela batalha verbal era como um jogo de xadrez, onde cada movimento poderia mudar tudo. Carlos sorriu para a irmã e, no fundo, seu espírito se ergueu. Afinal, a coragem de ambos naquela mesa precisava ser fortalecida. E se eu decidir continuar esse caminho? Carlos interrompeu mais uma vez, focando em seu Antônio. E se isso significar que eu posso ajudar outras pessoas além de mim mesmo? Um momento de silêncio se seguiu e os outros membros da família também esperaram pela resposta do pai.
Ao invés de responder, seu Antônio desviou o olhar, como se estivesse consultando seus próprios pensamentos confusos. Carlos percebeu que esse era um momento de transformação, não apenas para ele, mas para todos ali. Eu só quero saber se você percebe o que está em jogo. O pai finalmente falou, com a voz um pouco mais baixa, mas resistente. O mundo não é só essas fotos. Você precisa fazer escolhas